A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Para variar, nós temos 3 convidados que são de áreas diferentes, só que dessa vez eles têm uma característica em comum. Os 3 são filhos de empresários e enveredaram para outro caminho fora das iniciativas dos seus pais. Então, começando aqui por Marcos Haddad, da Arizona, temos aqui o Theo Braga, da SME, e por fim, Ricardo Amaro, da VersaFio. Arizona, uma empresa de produção para comunicação e marketing, tá certo? Tá. A empresa SME, ela é de educação para a nova economia. E, por fim, a VersaFio é uma empresa que inovou na entrega de combustível para companhias no mercado B2B. São iniciativas diferentes. E vamos começar aqui pelo Marcos. Se não me engano, o seu hábito, do seu pai, ele fabricava tubos de televisão, não é isso? Na realidade, meu pai teve uma fábrica em Manaus, ele começou fabricando televisores, né, mas aí de tubo, aí se enveredou por videocassete, enfim, fornos de micro-ondas quando começaram, enfim, era uma fábrica de eletroeletrônicos em Manaus e, enfim, teve uma carreira empreendedora e foi um grande exemplo para mim. E na época que você começou a Arizona, ela era mais serviços gráficos, né? A gente começou como uma gráfica focada em trabalhos extremamente sofisticados, elaborados, mas a gente entendeu que a inteligência do processo estava na preparação do arquivo. E aí a gente acabou, na nossa trajetória, vendendo a gráfica, se especializando em preparar arquivos, primeiramente para mídia impressa, e aí depois veio o mundo digital, a gente começou a preparar para os sites, para os blogs, para as redes sociais, enfim, para os celulares, enfim, para todos os pontos de contato das empresas com seus consumidores. Agora, você sempre atuou no mercado B2B, só que você é um fornecedor para, digamos, quem atua num B2C fortíssimo, né? Todos os meus clientes são B2C, que são varejistas, são bancos, são indústrias, né, de produtos de consumo, são telecom, indústrias, enfim, de beleza. Então, todos os meus clientes são B2C e a gente ajuda os clientes, né, em toda essa camada de operações de marketing. De um lado, fazendo a gestão de informação dentro do cliente, então como a gente ajuda a integrar as bases de dados, como a gente ajuda a organizar a informação de comunicação e marketing para resolver as dores dos clientes e transformar isso em peças, em posts, né, em filmes para TV, né, em e-mail marketing, enfim, em qualquer tipo de comunicação que vão ser entregues nos pontos de contato com o consumidor, fazendo toda essa etapa com eficiência operacional, ajudando os clientes a reduzir custo e a tirar essas dores e resolver esses desafios e essas necessidades de comunicação e marketing. Quer dizer, você migrou da velha economia para a nova economia, que é justamente o ramo de atuação do Theo. Theo, mas você não começou nessa área. A tua primeira incursão no mundo do empreendimento foi quando você ainda era estudante secundarista. Conta pra gente isso aí. Obrigado, muito prazer estar aqui ao lado de Feras. Comecei lá, eu sou de Maceió, eu comecei aos 14, 13 anos, quando meu pai falou, cara, você quer ir pra festa, se vira, vai ganhar seu dinheiro e eu vou te dar o que é necessário. Fiquei com muita raiva no começo, mas foi muito bom porque foi criando em mim um senso de empreender, de ir atrás. Eu comecei vendendo ingressos na escola, depois eu criei uma etiqueteira, um site online, que eu vendi, depois fiz um mini M&A ali com 17, 18 anos, e vim morar em São Paulo, e sempre gostei muito desse mundo presencial. E eu vi que meu pai estava construindo no cenário de venture capital, no cenário de nova economia, investindo do lado do investidor, e eu passei a ensinar isso por meio da SME, ensinando empresários a como escalarem os seus negócios, ajudando eles e também investindo por parte da minha pessoa física. O negócio cresceu, tem uma proporção grande e história longa, curta foi isso. Mas você também atuou como empresário de DJ, fazendo festas. Conta um pouco isso aí, que isso tem mais a ver, digamos, com o arquétipo de quem olha para um empresário tão jovem, né? Pois é, acho que muitos empreendedores novos começam na escola mesmo, ali fazendo festa.
Eu comecei fazendo festas para minha escola, churrascos, essas coisas, as festas cresceram e sempre nesse mundo do presencial. E aí, com essa oportunidade de realizar grandes eventos locais lá em Maceió, eu passei a empresariar alguns artistas. Cheguei a empresariar por 7 anos o Santi, que foi um dos 10 maiores do Brasil. Depois nos tornamos sócios do Alok, uma agência que chamava Box Talent. E isso aí eu aprendi muito. Passei a rodar o Brasil voando com ele e conhecer muita gente também muito novo. Foi o que me trilhou. Bom, e daí hoje você está na nova economia que também não deixa de ser um B2B também, né? Você tem que ensinar os empreendedores a se conectar com os investidores de uma certa forma. Exato. Agora, você está no B2B na veia. 100%. Hoje, 100% voltado Ricardo, para o B2B. como é que foi essa ideia de fazer esse delivery de combustível para empresas? Porque isso realmente é algo não só inovador, mas quebra um paradigma, né? A gente monta um elo que não existia na cadeia por meio do delivery. A ideia nasce da mensagem de um amigo meu que ficou sem combustível, me mandou um pedido de socorro, um grande amigo meu, e na brincadeira a gente falou do delivery de combustível. E no meio de pesquisa eu imaginei que isso existisse, porque minha irmã é craque, fica sem combustível e etc. Então eu pesquisei ali, delivery, gasolina, uma palavra já está em inglês, a outra muito próximo. Cara, em algumas ideias de fora do Brasil, no Vale do Silício, em grande parte das novas ideias nascem ali perto de Palo Alto. Então a gente traz a ideia para o Brasil hoje junto da Vibra. E como é que foi essa aproximação com a Vibra, que é a maior distribuidora de combustíveis do país? Foi assustadora, mas hoje é 100% gratificante, porque você vê a 5ª maior empresa em faturamento, 3ª maior empresa em caixa, e a gente não aparecia na 10ª casa decimal deles em relação a faturamento, litragem e etc. E isso foi 100% mérito deles, muita gente elogia a gente, mas não, porque para uma companhia desse tamanho, para um CEO, para uma gerência desse tamanho, assistirem uma pequena ideia que ainda era uma gota e apostar nela, é 100% mérito da cabeça dessas pessoas que não estão só antenadas nos grandes números e sim nos futuros grandes números. Então foi uma aproximação muito boa, a gente tem um ano de investimento, um crescimento interno e externo muito forte e com uma superpotência para estar isso em escala nacional. Agora, a gente tem que elogiar duas coisas. Primeiro, a visão da Vibra, mas, por outro lado, é uma forma menos arriscada do que criar uma área específica dentro do grupo para experimentar um mercado novo. Faz muito mais sentido investir numa empresa, numa startup, do que talvez movimentar toda a companhia em torno de uma ideia nova, não? De certa forma, sim, mas com a qualidade interna que a Vibra tem, também não, porque eles têm todo o lado financeiro muito bem preparado, uma equipe técnica muito bem preparada, então quando eles olham para fora, eles veem valor na gente, também é muito gratificante para o nosso lado, porque eles teriam total competência para trazer isso internamente. Claro que num processo mais demorado, isso com certeza, porque o modelo startup, ele consegue tirar uma ideia do papel muito mais rápido que uma grande companhia. Mas em questão de inteligência de mercado, de contatos, de desdobramentos políticos necessários para o negócio acontecer, a empresa ela tinha toda a condição de manter esse projeto por si só. Então, de novo, eu realmente acredito que o lado deles é muito bem preparado e que eles apostarem na Versa é algo realmente de se agradecer do nosso lado. A gente tem um certo mérito em toda a história, mas encontrar na Vibra as pessoas que acreditam nesses jet skis, porque querendo ou não, a Vibra é um Titanic. E o próprio Fabrício, que a gente estava elogiando Vamos agora. usar a palavra transatlântico, que eu acho que é melhor, né? Já vou ajustar isso no dicionário, mas realmente apostar nesses jet skis como a Versa e a Vibra é uma empresa do tamanho que é e tem 4 investidas. São 4 startups investidas, então realmente é algo que eu acredito muito, porque eles apostam e fazem acontecer junto com a gente.
Ô Marquinhos, quando a gente se conheceu, você tinha uma barbinha que nem eles. Você lembra disso? Eu tinha cabelos pretos, né? Né? E tinha um pouco de barba, né? Mas é o engraçado. tempo passa... Mas é uma coisa assim, meio que para parecer mais velho do que é ou não? Não, eu acho que... Ou era a moda da época mesmo? Eu sei lá, eu servi o exército, né? Eu fiz CPUR, então no exército eu fazia barba todos os dias, era obrigatório. E aí eu saí do exército e continuei fazendo, né? Porque criou um hábito. Mas aí passou um tempo, acho que eu falei, cansei, e aí acabei deixando um pouco. E para vocês é para parecer um pouco mais velho ou não? Agora os fios brancos estão começando a aparecer aqui, Que então eu já isso, não cara? vou mandar. Eu acho que esse estresse, a gente estava falando do número de colaboradores crescendo, etc. Eu já começo a contar ali alguns. Não é só o tempo, mas a gente vai se policiando para... Mas é impressionante como o estresse realmente faz o cabelo embranquecer. Quando você vê os presidentes americanos, eles começam de um jeito, o mandato termina de outro. O Obama, por exemplo, não tinha nenhum cabelo branco. Quando ele saiu, ele estava totalmente com o cabelo prateado, né? Impressionante isso. E você foi por aí também. Eu fui por aí também. Não tem jeito, né? Eu acho que tem um pouco de genética, mas tem um pouco também da questão do estresse, do trabalho, enfim, dos desafios que a gente se depara ao longo da vida, né? E acho que a gente, como empreendedores, a gente se reconhece nos desafios, né? A gente gosta de problemas grandes, a gente, né, não se assusta e a gente tem muita a característica de ir para cima para resolver. Então, e isso acaba, obviamente, a gente não trabalhando só às 8 horas, a gente trabalha muito mais do que às 8 horas e trabalha 24 horas, né? Final de semana, 7 dias por semana, então... O Theo falou que começou com 13, 14, Ricardo, você foi com que idade? Com 18. 18? E você, Marquinhos? Eu desde os 10, 11 anos de idade eu comecei a trabalhar com o meu pai nas férias, né? E a partir dos 18 anos eu assumi uma posição, né? Trabalhei 8 anos na empresa dele e depois acabei vindo para Arizona construir a minha história. Então, E aí já com teu irmão, não foi? E aí já com meu irmão, né? Agora, o fato de... Como é que foi ter trabalhado com o seu pai? Isso é uma coisa que vocês não tiveram, né? Eu tive um pouco, tenho Então, hoje. Cara, assim, eu aprendi demais, eu sou muito grato, né, a experiência de ter trabalhado e a vantagem de ter trabalhado com o pai é que todas as decisões muito importantes ele me colocava na sala para assistir, para eu escutar, né? E aí depois eu saía, por que você não fez isso, por que você não falou aquilo, por que você isso, por que você aquilo? E isso para mim me deu uma bagagem que eu não teria em outro lugar. Mas desde o primeiro dia eu nunca reportei para ele, eu sempre falei assim, eu quero ter um chefe, eu queria ter um chefe, né, que fosse alguém que pudesse ficar o mais distante dele. Tanto que eu fui morar em Manaus, em 94. Quando eu me formei, ele tinha uma fábrica lá e eu pedi para ir morar em Manaus. E aí eu fui morar em Manaus, fiquei lá respondendo para o diretor industrial, né, enfim, muito jovem, né, completamente distante. Se Manaus é longe hoje e primitivo, você imagina em 94, né? Quando eu fui para lá. Então, aí de lá eu fui trabalhar com o diretor comercial, mas eu assumi a gerência regional Nordeste, depois fui para a gerência regional Sul, depois eu vim para Sudeste. Então, quer dizer, eu procurei ficar o mais distante, mas também tive, além de ter meu pai como mentor, eu tive bons executivos como mentores, né, nessa jornada que eu tive com ele. Então, foi muito interessante, mas não tem jeito, você tem o carimbo de filho do dono. Não tem jeito. Mas a Gabriela, filha do Daniel Pfeffer, ela é casada e ela tem um sobrenome diferente. Paulo Mal, né? Então tem um sobrenome diferente. E ela conta que ela fazia reuniões, se apresentava com Gabriela Mal, muitas vezes pessoas eram assim, até um pouco agressivas, até pessoas da própria empresa que não a conhecia. Aí depois de um tempo você não sabia que você era filha do Davi. Aconteceu muitas vezes comigo. Aconteceu muitas vezes comigo, né? Não, internamente, quando eu fui para Manaus, aconteceu, muita gente não sabia. E aqui em São Paulo, muitas vezes quando eu falava com fornecedores, eu ia falar com gente de fora, não sabiam, porque eu me apresentava só como Marcos, né? Na época não existia, enfim, não era fácil, você não googava, LinkedIn, não tinha, enfim. Então, as pessoas muitas vezes não sabiam, né? Então, eu conseguia ter uma trajetória, assim, um pouco, até aí com o tempo as pessoas acabavam sabendo, não tem jeito, né? Porque Mas essa notícia voar embaixo do radar é bom. é maravilhoso. Maravilhoso. No meu caso, tiveram dois momentos, assim, acho que pré-filho de quem eu sou e pós, assim. Por que eu falo isso? Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha muito medo das pessoas descobrirem quem era meu pai. Eu trabalhei, acho que 6 meses em uma agência de investimentos. E eu ficava escondendo muito,
como se fosse demérito meu, assim. Ah, ele está aqui por causa do pai. E Vamos dar uma tecla SAP. O pai do Theo é o João Kepler, que é nosso colega aqui de BMC News e tem o seu próprio programa também, e é um grande investidor em private equity, também angel investor em alguns casos, né? sim, ele começou muito no investimento anjo, não pegou a Versa, foi uma FOMO, mas ele já investiu em vários projetos, como o Bossa Nova, né? E eu escondia muito o sobrenome dele, sabe? Eu falava, velho, as pessoas não vão me respeitar porque eu sou filho dele. E quando eu quebrei esse preconceito e passei a utilizar isso para o meu negócio em favor do que eu fazia, eu acho que eu cresci muito mais. E foi um trabalho, assim, de entender, cara, ele construiu um legado até aqui gigante. Imagina o quanto que ele não sofreu, o quanto que ele batalhou para chegar até onde ele chegou. E é muita arrogância da minha parte não honrar isso e construir algo maior. Então, quando eu passei a entender isso, pelo contrário, eu não uso o sobrenome Kepler, porque não é sobrenome, é nome composto. Mas se fosse sobrenome, eu usaria com maior orgulho. Então, entender que ele já trilhou toda essa jornada, eu estou construindo a minha própria jornada, não igual a dele, mas honrando o que ele construiu, eu acho que é muito legal. E foi assim que eu fui crescendo. E acho que você tocou num ponto que é fundamental, assim, quando a gente se dedica demais, né? Porque você tem o filho do dono e você vai mais ou menos, vai na média, aí o carimbo vai aparecer mais do que você. Agora, se você vai lá, se dedica, trabalha, se empenha, mostra vontade, determinação, aí o jogo muda. É a única forma do jogo mudar. E aí Vai tem ser gente diferente. que fala assim, não, mas meu pai não me deixa entrar na empresa familiar. Se for o segundo caso, de você for bom, for um cara que se dedica, você vai falar muito mais alto do que isso. E se você for bom mesmo, você vai ter seu próprio negócio. E você vai ser grande nesse próprio negócio, independente de familiar. Muitas vezes, no caso de quem tem pai empresário, a coisa é até um pouco informal. Então, o caso do Ricardo foi justamente estágios informais durante as férias, mas seus pais não tinham somente um negócio de saúde, mas tinham também de construção. Conta pra gente como é que foi isso. Não, perfeito. Eu realizava esses estágios porque eu sempre fui o pior aluno da escola e para me castigar, meus pais foram muito da conversa, então o castigo deles era o trabalho e para mim era zero um castigo. E foi um tempo muito proveitoso, eu vesti muito tempo essa máscara de filho do dono e era difícil, mas quando eu trabalhei um período na construção, não tinha muito isso, porque a gente ia para a obra, tanto faz quem você é, todo mundo tá ali embaixo de chuva, 6 da manhã e etc. Então foi onde eu me deparei um pouco sem essa máscara, que na área da saúde fica um pouco mais complicado. Isso tem sido muito positivo, esse espaço foi muito positivo para hoje, que a gente está em um ramo completamente distante do dele, a área de combustível, e que o sobrenome pouco importa, e assim a Versa cresce bastante. Eu acho que é um pouco do que o Theo estava falando, que você vai construir sem estar próximo do mercado da família, para a gente, para mim, para o meu irmão e para o nosso sócio, tem sido muito proveitoso. Agora me explica uma coisa. Você tem uma empresa que cresce bastante, conseguiu atrair um investidor estratégico muito forte, você tem uma verve muito boa, dá para ver que o seu raciocínio é impecável. Como é que você era um mau aluno? Explica pra gente. Eu não era o mau aluno, eu era o pior aluno. Tanto na escola, na faculdade. Para não falar mentira, na verdade o meu CR, que é a classificação, era o número 174 de 175 alunos. E a Versa nasce de uma nota 0 minha, na verdade, porque eu peguei uma prova que era das 7h30 até as 9h30 da manhã, entreguei ela às 7h32, e aí eu pude ver aquela mensagem do meu amigo que estava desesperado e etc, e puxo a conversa com ele. Mas eu sempre tive muita dificuldade, eu nunca fui um aluno desrespeitoso, sempre sentei na primeira fileira. A pergunta ela ainda paira de como eu era um péssimo aluno. Eu tenho algumas dificuldades, tenho dislexia e etc, que eu fui TDAH também, não? forte e eu fui contornando ao longo do tempo. Hoje eu sei lidar muito bem com essas pequenas dificuldades, mas em alguns lados ainda pegam. Mas é interessante a superação também, né? Porque você pega atores como o Tom Cruise, ele tem um problema de dislexia forte que, em tese, inviabilizaria essa atividade, mas ele
conseguiu superar, né? Porque o empresário também tem que estar muito focado. Se você tem dislexia, isso é algo que pode ser problemático, né? E de certa forma eu tenho muito a agradecer ao João, que é o meu irmão, ao Matheus, porque tem alguns lados positivos que eles não têm que eu tenho e diversos outros que eu não tenho eles têm, então a gente vai se sobrepondo, se ajudando, facilita muito. Eu falo, pô, Theo, loucura o que você faz, porque caminha ali 100% solo, eu não conseguiria. Então esse jogo que a gente faz e até entrando um pouco no lado empreendedor, não só da dislexia, mas de nunca estar no mesmo voo e pegar a mesma turbulência, sempre um se abala, eu falo, Theo caminha sozinho, eu sei das dificuldades, na verdade eu imagino, porque eu nunca vou sentir as dificuldades que o Theo passa, mas quando a gente sente uma turbulência, o outro acalma e assim vai, e esse é um lado muito positivo, não só de ter sócios, mas ter os pais, ter os amigos e assim vai. O Marcos me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você sempre foi tipo os melhores alunos da classe, ou não? Não, eu era mediano. Mediano? Eu era de 0 a 10, minhas notas eram entre 4 Não e sei 7. se é o, Então eu se é estava o fato de você usar óculos, mas parece que você era assim, Não, eu certinho. sempre tive ali no bloco do meio, algumas matérias passando raspando, no 5, algumas matérias passando com 6, 7. Nunca fui um excelente aluno, mas nunca fui um aluno ruim, né? Eu estava ali na mediana. Eu peguei esses dois exemplos justamente para perguntar para o nosso educador aqui da mesa. A educação, ela é importantíssima, evidentemente, mas o tipo de educação também, eu acho que acaba fazendo um efeito maior ou menor. Quando você foca em nova economia, o que você ensina exatamente e como é que você consegue pegar essas pessoas que têm dislexia ou então tem essa coisa de fazer o mínimo necessário, como é que você entusiasma essa garotada para entrar dentro do teu programa? Legal. Cara, o que é interessante é que eu também fui assim como o Ricardinho, uma pessoa muito desconecta, né? Tanto na faculdade quanto na escola. E quando eu olho para os melhores alunos da sala hoje, eu olho que, cara, alguma coisa em comum tinham, porque muitos não alcançaram lugares de protagonismo, não que isso seja importante, mas quando os professores me veem assim, dando certo, as coisas acontecendo, eles falam, cara, isso era improvável. Então eu acho que para você resolver esse ponto, primeiro você está numa zona onde você tem interesse. Não adianta nada você ensinar uma coisa para quem não tem interesse nenhum nisso. Então eu tenho certeza que se for algo relacionado a combustível, algo relacionado ao setor dele, ele vai se interessar muito mais do que algo relacionado no setor que não tem interesse. Então, primeiro de tudo, na SME, são pessoas, empresários que têm um interesse em escalar seus negócios, interesse na nova economia, interesse em aprender sobre equity. Então, quando você traz esse grupo de pessoas que têm essa dor e você resolve elas, eu acho que só isso já resolve um grande limbo de pessoas que estariam por obrigação. E eu acho que esse é o grande problema das faculdades. Ontem eu assisti um documentário chamado Ivy League. Não sei se você já assistiu. Cara, mostra a dor das escolas que quase 90% dos alunos que se iniciam das faculdades não terminam. E a dívida que isso está rolando, 1,6 trilhões de dólares de dívidas só nos Estados Unidos de alunos que se endividam para pagar a faculdade. É Ivory com marfim inglês, é isso? Esse aí. É um trocadilho, acho que em cima do Ivy League, que são as maiores, são as mais importantes. Já assistiu? Não vi, mas quando você falou, eu fiquei muito interessado, porque Ivy League realmente é um trocadilho bem interessante. Exatamente. E tem vários lugares, mas eu fiquei deparando assim, cara, o quanto de gente que acha que muitas vezes você tem que ir muito bem na escola, na faculdade para você ser bem sucedido, e não. Lá na SME, a gente traz muitas pessoas que não têm nem formação acadêmica superior, que têm formação em cursos livres, imersões, que muitas vezes a educação está cada vez mais descentralizada. Cursos livres, mentorias, imersões, eles vão te dando skills onde você mais precisa aprender. E não muitas vezes coisas distintas. Então a gente foca muito nisso. Agora, Theo, você não está ali ensinando para alguém passar numa prova para tirar uma nota boa, que é muito mais complexo. E mesmo as pessoas estando interessadas, tem o lado de toda a sua equipe, seu, de ensinar. E vocês conseguem fazer isso. E é exatamente o que a gente estava comentando. Para alguém que tem dislexia, para alguém que tem hiperatividade, etc. Quais são as chaves? Eu vejo muito, já assisti bastante você falando e
você vê a plateia ali, os seus alunos, todo mundo sai. Se tivesse uma prova, tenho certeza que seria nota 10. Quais são os gatilhos e as diferenças das aulas da faculdade, dos cursos? Tem um negócio muito legal que a gente implementou faz um ano lá, que é o gamificação. É um jogo. Eu falo para todo mundo no começo, vocês não vão participar aqui de um curso onde a gente fala e vocês escutam. Isso aqui é um game. E a gente premia as pessoas que mais respondem correto as perguntas. Premia com prêmios, acessos, experiências. Então a pessoa se sente engajada. E quando você vê na tela essa competição, isso aumentou nosso engajamento em mais de 50%. E, além disso, as experiências de troca. Porque muitas vezes você senta na sala de aula, vai ter alguém falando e é isso, você vai para sua casa. Mas imagina se você troca com as pessoas, você compartilha, você mostra suas dores e como que elas te ajudam. Então, a gente passou a fazer isso e aumentou muito a retenção. Mas você premia como exatamente? Tem um ranking que ao final de todos os encontros, todas as imersões, a gente mostra para todo mundo qual o ranking. E é baseado em acertos. A cada palestra, a cada módulo, a gente tem um quiz e acertos e o tempo de acerto. Então, é até Tuto. Não sei se você conheceu o Thiago da Tuto, que é uma startup que nós investimos, que faz isso. E isso aumentou muito o engajamento. E os prêmios são desde uma caixa autografada com livros, a uma viagem, a coisas distintas. Aloysio, você fez uma correlação entre a gente ser bons alunos com, né, ser bom empresário ou, enfim, empreender. E eu queria fazer um comentário sobre isso, né? Porque em nenhuma escola eu aprendi, eu vejo as pessoas aprenderem a lidar com gente. E o que a gente mais faz quando a gente está empreendendo, quando a gente está à frente dos negócios? A gente está lidando com gente. A gente tem que ser o líder de um grupo de pessoas que rema na mesma direção, né, tenham, né, os equipamentos, os recursos necessários, estejam alinhados para atingir um objetivo comum. Então, a gente vai aprender a lidar com gente no trabalho ou fora da escola, né? E isso faz toda a diferença, ou pelo menos fez toda a diferença na minha vida, né? Então, acho que é um pouco diferente, né, do se dar bem na escola em relação a notas, mas toda a experiência que eu tive na escola, por exemplo, participando de grêmio, participando, né, de atividades sociais, organizando desde festa junina até formatura. Então eu tive um monte de outras atividades, né, ao longo da minha jornada escolar que acho que me trouxeram experiências que naquele momento eu nem saberia, né, te dizer, eu não tinha consciência do quão importantes elas seriam, mas elas foram muito importantes e significativas e estão sendo até hoje na minha vida empresarial. Eu vou contar um caso que eu ouvi do André Esteves, que ele fez matemática e ciências da computação. E os ex-alunos fizeram uma reunião, depois de alguns anos de formado, e ele tinha uma curiosidade específica para saber como é que o melhor aluno da classe tinha se dado na vida. Depois de, eu acho que 20 anos, se não me engano, ele já banqueiro, já uma pessoa importante, e daí ele descobre que o melhor aluno da classe, o gênio da turma, era um funcionário público. E daí ele ficou absolutamente intrigado por aquilo. Como é que aquele sujeito que era tão inteligente era um funcionário público? E daí, lá pelas tantas, ele começa a puxar um assunto daqui e outro e descobre que era um cara que ganhava muito bem. Só que todos sabem que o funcionalismo público tem um teto. Só que ele era tão inteligente que ele conseguiu descobrir todos os caminhos para aumentar a renda dele. Então tinha que fazer um curso aqui, tinha que tirar uma licença ali para fazer uma especialização não sei aonde. E no final das contas, ele talvez, tirando o André Esteves, era o que ganhava melhor de todos. Encontrou um caminho de exercer a sua genialidade, mas ele tinha esse problema, aparentemente, que era da falta de inteligência emocional. E muitas vezes eu vejo até pessoas que estudaram comigo, que eram muito inteligentes, mas eles não tinham essa habilidade para se relacionar bem ou para liderar empresas, e daí acabavam não indo para nenhum lugar, né? E você falou sobre essa questão de soft skills. Conta pra gente. A gente estava batendo papo aqui agora e eu estava comentando que na Versa, na verdade, eu sempre escutei muito do meu pai que eles contratavam por hard skills e por um bom tempo demitiam ou as pessoas saíam por conta de soft skills. E a gente trouxe isso na veia da Versa e a gente leva
até mais em consideração a parte soft skills na hora de contratação, sem deixar de lado, claro, a parte técnica, para contratar e trazer as pessoas para a equipe, porque, ao meu ver, é muito mais fácil você trazer pessoas com inteligência emocional e ensinar, lapidar a parte técnica do que o inverso. Então hoje a gente tem uma equipe que, claro, tem sua rotatividade, etc., mas eu tenho certeza que muito menor se a gente estivesse desconsiderando essa parte de inteligência emocional e todos esses percalços do caminho. Eu vou citar aqui uma coisa que eu li num livro do Malcolm Gladwell, que era um capítulo no qual ele fazia uma comparação entre alunos de Harvard e alunos de uma faculdade de segunda linha americana. Só que ele fez uma comparação um tanto quanto original. Ele pegou aqueles alunos que estavam na última linha, os piores alunos, digamos assim, de Harvard, comparou com os melhores alunos da faculdade de segunda linha. E chegou à conclusão de que aqueles alunos de segunda linha se deram muito melhor na vida do que os alunos de Harvard. E a tese que ele defendia era de que, primeiro, eles eram alunos que vinham de uma classe mais baixa e tinham uma gana maior de vencer na vida. Mas a outra tese era de que esses alunos de Harvard passaram todo o curso sendo os piores em tudo. E aqueles da segunda linha eram os melhores em tudo, em universos diferentes. Mas que isso fez uma solução, cada um criar uma solução diferente para a sua própria vida, né? Vocês enxergam isso também? Vocês veem que nem sempre o diploma é algo importante para o sucesso das pessoas? Bastante. Eu concordo 100% também. Luizio, há um tempo atrás, né, quando eu tive filhos, eu perguntei para um grande empresário, eu falei, como que você faz para educar seus filhos, né? Ele falou assim, é um grande desafio que eu tenho. Por quê? Ele falou assim, porque eu tive que caçar, ele falou. E meus filhos não têm que caçar, porque eu entrego peixe para eles. Então, não tem jeito, eu tenho condição hoje. Tenho uma condição maravilhosa e eles não têm os desafios que eu tive lá atrás. E eu vejo isso a mesma coisa, né? Como eu tenho uma condição, né, por melhor condição que meu pai me deu, eu precisei caçar, né? Agora, meus filhos não precisam caçar. Então, o que eu procuro fazer? Pô, alguns desafios eles precisam ter, né, muito grandes, para eles poderem ter essa gana que fez, né, como você estava colocando, né, desse exemplo do livro, algumas pessoas irem se dedicarem, né, e conseguirem construir uma carreira melhor do que outras que tiverem mais oportunidade e conseguiram construir. Né? Então, acho que é um desafio, mas não é fácil. Bom, seu pai te mandou você caçar, né? Foi um pouco diferente. Ou você caça ou você fica com fome. É isso aí. Mas eu acho muito legal, ter uma frase que eu adoro, que é: o mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. Então, indifere um diploma. O diploma é um papel. O que importa são as soft e as hard skills em conjunto. Se você tiver soft skills positivas, que é inteligência emocional, atitude, ousadia, protagonismo, muitas vezes você vai sobrepor quem é muito inteligente e não consegue ter essa... Não tem apetite ao risco, né? Apetite ao risco e ousadia. E tá tudo bem, não é certo ou errado. Mas muitas vezes ele ser um funcionário público, ele tá feliz, e é isso que ele sonha. Mas quando você é empreendedor, cara, a gente estava conversando um pouco sobre isso, é você levar porrada, aguentar de todos os lados e tá sempre em pé. Você não cai, você tá feliz, você tá seguindo com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor. Então, empreender é uma arte, cara. Assim, quem tá de fora não entende, mas é ter muita resiliência. E quem tem ousadia como no vence. boxe, como nos filmes do Rocky, um lutador, é muito mais a questão de você ficar em pé do que você bater no adversário, né? Você aprender a apanhar. Muitas das vezes, principalmente no boxe, fazendo essa correlação, existem diversos estudos que mostram que a maior parte das vitórias é de quem sabe receber o soco e não cair do que de quem bate mais. Então, eu acho que empreendedorismo é um pouco daquilo que a gente estava conversando, da turbulência. Teve a primeira turbulência, não quer pular e abrir o paraquedas e acreditar. É claro que acreditar em quem está comandando o avião, em quem está do seu lado e etc. faz muita diferença, mas também cabe muito, assim mesmo, não entrar no desespero do dia a dia empreendedor. E eu também vou adicionar, Luizio, que você fez a correlação com o esporte, né? E pegar esportes coletivos, né? Você tem que ter um time de pessoas adversas.
Você não pode ser só atacante, só meio de campo ou só o cara da defesa. E numa empresa também, né? Então, assim, eu aprendi que quanto mais adverso é o time, melhor a performance desse time. Só que é mais difícil para nós empreendedores gerir um time de pessoas adversas. Né? E a diversidade vem de tudo, vem de sexo, vem de origem, vem de geografia, vem de cursos que faz, vem de preferência, vem de tudo. Né? Então, mas se você conseguir fazer dessa adversidade, vou fazer um combustível para o seu negócio, né? Vou usar a versa aqui, você conseguir fazer dessa adversidade um combustível para o seu negócio, você vai ter uma performance muito acima de que você pegar os melhores alunos, os melhores caras, ou um monte de caras bons, mas iguais. Né? Então, mas só que você vai ter que ter o estômago e a sabedoria de lidar com a adversidade, porque não é fácil. É meio como você ter um time de futebol americano, né? Porque a gente geralmente tem dificuldade de entender muito as regras do futebol americano, mas ele tem uma coisa que eu acho absolutamente incrível, que ele consegue, um time de futebol americano, ele consegue abrigar qualquer biotipo do ser humano. Então, um baixinho, um gordinho, um cara muito forte, um cara muito magro, uma pessoa que tem habilidade para jogar bola, outra para receber, aquela que não tem habilidade nenhuma, só serve para dar encontro no outro. Enfim, você tem uma democratização das habilidades que é algo importante. E, no fundo, as nossas empresas elas são assim. Cada um tem uma habilidade específica e você tem que saber reconhecer e estimular, senão... É isso aí. E nós, como empreendedores, se o cara sabe chutar, como você falou, dá a bola para ele chutar. Se ele sabe usar a mão, você dá a bola de basquete. Se ele sabe, enfim, se ele joga com raquete, você dá uma raquete, você joga a bola certa. Então é a nossa habilidade de dar o desafio certo para cada pessoa no time. Esse é o nosso papel como empreendedor, né? E no começo você tá ali chutando, levando porrada, pegando, correndo. É você saber fazer de tudo um pouco. É isso. E aguentar também. E aguentar as pancadas. Aguentar as pancadas. Queria introduzir agora um outro tema que é relativo à inteligência artificial, que é algo que já está entrando muito forte nas nossas vidas, mas eu queria propor para vocês uma discussão interessante, já que a gente tem aqui uma geração nova do lado, outra não tão nova do lado de cá. Marcos, você acha que talvez a inteligência artificial seja uma espécie de bandeira amarela que possa, de alguma maneira, nivelar a nova geração e a velha geração? Difícil de dizer, Aloysio, mas eu acho que a inteligência artificial ela vai estar revolucionando o mundo. Né? E só acho que a gente tem duas escolhas. Ou mergulhar e usar o máximo que a gente pode, ou ficar querendo entender, criticar, falar isso serve para isso serve para aquilo. Então, o que eu estou fazendo, o que a gente está estimulando dentro do negócio é que todo mundo use muito, esteja dentro da água, né, porque as ondas estão passando e a gente só vai saber pegar ou não a onda ou surfar a onda se a gente estiver dentro da água. Então, é muito essa analogia de querer usar o máximo. E é engraçado, você tocou no aspecto da idade, surpreendeu muito que algumas pessoas mais velhas são hard user de inteligência artificial, enquanto muitas mais novas não são. Eu percebi não é uma isso, prática, é por isso que eu fiz essa provocação. Não é uma, assim, eu não consigo te dar uma estatística, mas é um ponto que quando você fez a pergunta, me remeteu muito isso. A gente tem muitos líderes mais velhos, ou que a gente poderia chamar mais tradicionais, né, da velha economia, pessoas... A gente tem um amigo que é o Luiz Carlos Bento, que é a pessoa que mais fala de inteligência artificial, não é exatamente um garoto, né? É isso, não é nada de garoto, né? Então, e vocês, como é que está esse uso de inteligência artificial? Como é que isso melhora a vida de vocês? Porque, fazer um outro paralelo aqui, vocês começaram a vida já com o celular. O celular é algo que era totalmente incorporado desde que vocês eram crianças. Para a gente, não. A gente teve que se adaptar a esse assunto. Agora, vocês estão naquela coisa de se adaptar à inteligência artificial, mais ou menos como a gente teve que se adaptar ao celular. Então, como é que isso está na vida de vocês e isso interfere na empresa? Eu achei legal, a gente almoçou faz, acho que 2 semanas, e você me trouxe, Theo, cada vez mais as pessoas mais velhas querem aprender com os mais novos.
E antes existia um preconceito, porque os mais novos eles estudam, estão à frente, mas cada vez mais os mais experientes aprendem com os mais novos. Lá no nosso caso, até em Nova York, junto com vocês, na semana, por sinal incrível que vocês fazem, o Fabrício do iFood, o Diego, que é o CEO do iFood, ele falou 80% das empresas de serviços vão quebrar em 10 anos. Ele falou que lidera a maior empresa do Brasil. Então, quem sou eu para achar outra coisa? Então, eu acho que cada vez mais não tem opção. Quem for negacionista vai ficar para trás e ela vai substituir muitos empregos, serviços e empresas. Então, da mesma forma, quanto mais eu posso usar lá dentro, tanto para otimizar minha operação, porque quem é da cadeia de bens de consumo, ela não vai substituir seu negócio, mas você pode otimizar a sua operação. E quem é do mercado de serviços, consultorias, você usa ela para vender para os seus clientes. Então, a gente tem estudado muito, cada vez mais a educação é uma commodity, algo que vai estar de graça para muita gente. Inclusive, há 10 anos atrás, no documentário que eu citei, já se falava nisso. E como que a gente faz para criar uma experiência personalizada, algo mais individual, algo mais one-on-one? Então, é algo que a gente vem cada vez mais implementando lá dentro. No futuro, quem sabe, APIs com o nosso próprio nome da empresa para vender para os nossos clientes. Você não vai perder espaço para a inteligência artificial. Você vai perder espaço para quem sabe utilizá-la. É isso aí. Isso que é o grande divisor. E eu não acho que essa correlação ela está atrelada à idade. Então, poxa, mais novos vão ficar e dominar o espaço dos mais velhos? Não, é quem estiver dentro dessa piscina, quem estiver mergulhado nesse mar, com certeza vai estar alguns passos à frente. Claro que dependendo da área de atuação, você precisa estar mais imerso ou menos imerso, mas todo mundo precisa estar um pouco antenado nessas novas tecnologias. Imagina alguém lá atrás falar, não, eu não vou entrar, eu não vou mexer com celular. Hoje é inviável, pelo menos no meu dia a dia, para trabalho, para vida pessoal, é inviável. A gente ainda fala muito da inteligência artificial para o trabalho, igual a gente falava do celular lá atrás para o trabalho, a partir do Nextel e etc., mas também vai interferir bastante na vida pessoal das pessoas. Hoje na Versa, a gente incentiva muito o uso de inteligência artificial. Todo o nosso módulo de abastecimento e parte operacional interna está sobreposta e está em cima de inteligência artificial. Então o abastecimento está em nuvem, toda a parte de inteligência faz a leitura desses abastecimentos, a gente tenta provocar as melhorias para as empresas, e isso é um ganho que o lado tecnológico e esses avanços trazem. Então, para o lado operacional das empresas, para o lado de produtividade das empresas e para a vida pessoal de cada um. Olha, essa questão toda de readaptar, de mudança, adaptação, né? Ressignificação das coisas, elas todas vão ter que passar por um impacto gigantesco, porque na minha própria profissão, eu estou acostumado a teclar desde que eu sou garoto. Assim, antes era uma máquina de escrever, agora é um computador. Mas eu já estou me preparando para o momento em que não haverá teclado. Porque um dos efeitos da inteligência artificial, da mudança de mercados, é que o computador vai deixar de ter teclado. E você vai ter que falar com o computador. Então, como é que eu vou passar dessa fase de imaginar um texto na minha cabeça que ele vai para a ponta dos meus dedos para aquele que eu tenho que falar? É outro mundo. E eu já estou me preparando por isso, já que tem inteligência artificial, tem ferramentas em que eu começo a falar e daí a inteligência artificial ajuda a montar o texto. Eu ainda não publico nenhum texto desse, mas já estou treinando, porque em algum momento isso vai acontecer. Quer dizer, é uma quebra de paradigma absurda dentro da minha profissão. Vocês conseguem enxergar alguma outra quebra de paradigma dentro do que vocês fazem? Essa semana, um time lá da empresa gravou um podcast comigo, sem eu saber. Eu falando, dando meus comentários, minhas opiniões, baseado no que eu já tinha feito, com a minha voz. Então, muita gente, muita coisa vai ser muito à frente até. O Google acabou de lançar aquela VO3. Cara, você vê cada coisa. Recriaram agora Jesus Cristo lá atrás, como se baseado na Bíblia. Olha que coisa surreal. Então, e muito rápido, né? Cada vez mais, eu não sei onde isso vai parar, mas ou a gente usa ou... A gente lá criou, a gente tem muita locução, né, nas campanhas, né? Toda campanha que vai para a TV ou vai para o rádio, vai para a internet, tem um áudio.
E a gente historicamente usa pessoas, locutores, ainda mais geograficamente, né? Tem o locutor de Recife, tem o locutor de Salvador, tem o locutor do Ceará, enfim, de todos os estados centro-oeste, enfim. E a gente já tem uma série de locutores, né? Tudo feito por inteligência artificial, só que tem uma questão, né? Que muitos clientes ainda têm, será que eu posso usar? É uma voz que tem direito ou não tem direito autoral? Ainda tem uma discussão de como usar, né? Como a questão de imagem, né? A gente também já gera muita imagem para campanhas que são feitas 100% com inteligência artificial. A gente veiculou nos Estados Unidos um vídeo de um anunciante brasileiro feito 100% com inteligência artificial, faz um mês. Então, mas ainda tem discussões, eu posso, não posso, que direito eu estou infringindo ou não, enfim. Então, acho que tem umas discussões que a gente vai ter que passar. Você vai, por exemplo, eu quero uma voz que seja uma mistura de Cid Moreira com William Bonner e com Ferreira Martins, com o sotaque carioca. E vai aparecer. E vai aparecer. Essa parte de inteligência artificial, a gente entrelaça muito ela ao tempo. Então, por exemplo, se você quiser trazer a voz de alguém que já não está vivo, você consegue agora. Você consegue montar um videoclipe com alguém que não está mais Mas aqui. você tem que ter a amostra, né? Você tem que ter a amostra, isso com certeza, não de 500. Na verdade, você tem que ter a amostra, mas, por exemplo, cria-se a amostra também. Você vai dando os parâmetros. Nunca vai ficar igual, Exatamente. Mas você vai criando parâmetros. Então o Theo estava trazendo as partes bíblicas e etc., que são questões de muito, muito tempo. Então, a discussão que eu estou lendo, alguns textos agora, são sobre imortalidade, em cima de inteligência artificial. Eu uso bastante, muito por curiosidade, para que Steve Jobs, qual seria a leitura de Steve Jobs sobre esse assunto? Alguém que não está para participar de um podcast, etc. Então, essa parte de inteligência artificial, ela está muito atrelada à parte de soft skills que a gente estava falando aqui atrás. Soft skills que o Steve Jobs não tinha. Exatamente. Cada um Eu acho que uma leitura. É um desafio que a gente tem, Aloysio, de um lado, de não pasteurizar, não ficar tudo igual. Porque se todo mundo usar a inteligência artificial, fica tudo igual, né? Como que a gente se diferencia? E de um outro lado, para usar a inteligência artificial, a gente tem que ter as informações organizadas, estruturadas. E a maioria das empresas não tem. Metade do trabalho que a gente, Arizona, faz é gestão da informação do lado do cliente. É organizar a informação dentro do cliente, juntar, e aí sim, a partir disso, você, né, subir isso numa das plataformas de inteligência artificial. Mas aí eu vou usar um exemplo que a gente viveu junto no almoço recente, que um amigo nosso queria lembrar um termo, que era reduflação. Lembra disso? Lembro. Que reduflação é você utilizar o mesmo produto, só que menor, cobrando a mesma coisa. Então você está mantendo o preço, só que está diminuindo a oferta. É a dúzia de 10 ovos, por exemplo. E daí ele ia no Google, ia no Gemini e não conseguia entender. Eu falei, peraí. Aí eu fui lá e como eu tenho mais, digamos, intimidade com as palavras, eu fiz a pergunta de um jeito que veio a resposta certa. Então, muitas vezes é essa questão de todo mundo vai ter acesso, mas quem é que vai fazer a pergunta certa? É isso aí. E o tempo também, né, Luiz? Porque assim, se a gente reparar, quando eu comecei a usar inteligência artificial, eu reparava que meus prompts eram quase que uma conversa. Eu ia, seguia. Hoje em dia, né, você vai aprendendo, né? Então hoje, às vezes, em uma, duas, né, prompts eu consigo atingir o objetivo que eu quero. Antes eu precisava, às vezes, 10 minutos de conversa para eu conseguir chegar no resultado que eu quero. É interessante, porque eu acho que é um aprendizado de você também ter a habilidade de saber perguntar, que também é uma soft skill. Né? Hard skills. É uma mistura. É uma mistura de soft Olha, para você ter uma ideia, no começo eu falava, por favor, e daí obrigado, no final aí a própria inteligência falou assim, olha, muito obrigado por ser gentil, mas você não precisa. Então eu levei uma lição de moral da própria inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu falo que é uma criança, né? Você tem que dizer qual persona você quer. Você é um especialista tributário, né, em questão de impostos, né, estaduais. E aí, então, qual persona? Porque senão é uma criança que um potencial absurdo, só que como que você vai extrair dali, né? Então que persona você dá para depois você saber o que você quer perguntar.
né, e saber a qualidade, né, a melhor forma de você fazer a pergunta. Bom, antes da inteligência artificial tinha a Siri ou Alexa, né? E quando minha filha era pequena, que ela descobriu a Siri, ela muitas vezes não tinha com quem conversar, ficava conversando com a Siri. E um dia ela perguntou para a Siri: Siri, você me ama? Aí a Siri respondeu o seguinte: você está procurando o amor no lugar errado. Quer dizer, imagina muita gente que fica conversando com o computador e vai ter uma companhia que não tinha antes, né? Infelizmente, falando em companhia, a gente vai ter que encerrar o programa agora, porque já estouramos nosso tempo. E eu agradeço muito, Marcos, Theo, Ricardo. Olha, muito boa a nossa conversa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui. A gente estará de volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira. Até lá.